Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Reflexões sobre a redenção seminal e sobre a vida do homem. Tá com poucos dias que eu estava estudando sobre Freud, sobre a potência de morte, tá entendendo? E esse assunto me mexeu muito comigo. Praticamente foi quase como um golpe no meu coração. Porque eu ando pela sociedade e assim, eu tenho muitos amigos. E tudo que Freud relatava acontece no ambiente masculino. Só que ninguém se importa para a saúde dos homens. Mas eu me importo. A potência de morte, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada a um estado anterior à vida. O Freud, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, após o ocorrido, ele lançou um livro chamado Além do Prazer, Além do Princípio do Prazer. E antes disso, ele tinha feito um livro, tinha falado sobre questões sexuais e também sobre potência de vida. Mas essa galera que veio da Primeira Guerra Mundial tinha um problema que era o quê? Que eram os traumas relacionados à guerra, onde os homens relatavam pesadelos e visões, tá entendendo? Sempre relembrando aquilo. E assim, né? No texto do Freud, ele não coloca, ele coloca como que? Como a questão sexual, a questão da libido, como se fosse uma potência de vida. O sujeito que não tem mais essa libido forte, ele está destinado a morrer, principalmente. Ele diz o quê? Que aquele cara que não tem a libido alta, libido igual a potência de vida, sem libido igual a potência de morte. E ele vai dizendo, tá entendendo, que lidar com esses pacientes é muito complicado, porque você vê assim os caras se autodestruindo. E é engraçado que ele usa um termo budista chamado Nirvana. O Nirvana é o que? Aqui a gente está aqui no corpo físico, só que a gente chegar no nível de consciência de libertação, tá entendendo? Em alguns textos sagrados fala até a libertação do samsara, que é o quê? Que é o ciclo de encarnação e reencarnação constantes. E ele diz que a potência de morte, o sujeito é como se ele quisesse alcançar esse nirvana, só que ele tá se matando, ele tá se autodestruindo e até chegar a esse nível, tá entendendo? Que é o nível da pré-existência. E engraçado que ele falou que essas pessoas não têm a libido, mas um dos pontos que eu achei interessante, e vou relatar aqui, é o quê? Que muitas das vezes os caras não tem aquela excitação total, aquele fogo total para acabar no ato da masturbação, da pornografia, então a gente pegar outra mulher, não. Simplesmente aconteceu, como é que eu posso falar? A mente dele tá tão programada, tá tão habituada ao ciclo, o vício, que ele vai caindo. Mesmo que ele chegue e fale o seguinte, não, eu não quero isso pra mim, mas mesmo assim ele acaba caindo, tá entendendo? E isso é uma coisa assim muito triste, tá entendendo? Muito triste. Vejo amigos, conhecidos, parentes que caem não só em masturbação, em outros vícios, cocaína, álcool, maconha. Os caras estão assim numa alta, só que aquela potência que tem neles acaba trazendo eles de volta. E é tipo isso, vai, desce. Os caras se dão bem, depois descem de novo.
que é a resistência, né, também, como os muitos chamam, que é aquele negócio, não, eu vou conseguir e tal, só que naquele impulso, naquele negócio que você tem, aquele impulso de vida, da mesma forma também tem um impulso também de morte, que é a resistência, tá entendendo? Então, assim, muitas das pessoas que, assim, eu vejo, que eu conheço, tiveram na infância talvez um abuso sexual, ou então uma vida sexual de criança, assim, um conceito assim totalmente distorcido do que é o sexo sagrado, né? Porque para mim o sexo é sagrado. Então essas pessoas, como aqueles militares, acabam tentando reviver aquilo diversas vezes. Não é à toa também que muitos, quando param o ato da masturbação e da pornografia, acabam tendo diversos sonhos, com aquelas ilusões, com aqueles pensamentos, com aqueles desejos, tá entendendo? Que eles um dia tiveram, ou então que experimentaram, ou então que está só na psique. Então, senhores, existe essa potência de morte latente, e principalmente nos homens hoje em dia. E eu quero que vocês busquem conhecimento, tá entendendo? Em todas as áreas, na psicologia, na filosofia, na questão espiritual, independente de que vertente espiritual você siga, tá entendendo? Mas que você busque entender os mecanismos de defesa e o que a sua religião, o que o sagrado, para você, como você tem como sagrado, que para mim o sagrado é o que? É Jesus Cristo, tá entendendo? Que é o nascer de novo, a metanoia. Mas que você busque neles essa força para vocês não decaírem cada vez mais. Existe a potência de morte, que muitos dos maiores viciados, dos caras que estão assim no crime, eles não aguentam a sua realidade e querem voltar para aquele estado de pré-existência inorgânico. Porém, entretanto, todavia, também existe a potência de vida, que que agora eu esqueci, o que Nietzsche também fala, que é força de potência, vontade de potência, tá entendendo? E isso é necessário, a retenção seminal é necessária, porque ela acaba se tornando a gasolina, tá entendendo? E a questão da retenção seminal é muito boa também para reprogramar a mente, porque você acaba acessando coisas que está há muito tempo no seu inconsciente, e se você fizer uma terapia, é bom, porque você acaba falando e aquilo vai saindo do seu inconsciente através da fala, que é o que Freud fala da associação livre. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco assim complexo, talvez eu não tenha explicado bem, mas existe essa potência destrutiva no ser humano, que juntando isso com fatores espirituais talvez malignos, pode acabar levando o cara a morrer, e morrendo, você acaba entrando nesse ciclo, vida e morte, para quem acredita, claro, na reencarnação, né? Mas é isso, senhores, que eu queria passar para vocês. Obrigado por algumas pessoas tenham deixado assim um comentário assim legal no vídeo. Peço muito obrigado, viu? E eu espero que Deus abençoe cada um de vocês nessa jornada. Por mais difícil que seja, lembre-se, Deus está muito satisfeito com vocês, porque vocês não estão jogando o seu potencial fora, porque a partir do momento que você joga fora, é morte. A partir do momento que você coloca, retém, é vida, viu? Abraço.